Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Terceirão não tira férias 2022. Seu lugar é aqui, na plataforma Gonçalves Dias, na TV Educação, comigo, Cacau Sotero, com a nossa deusa das Libras. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, de gramática, de linguagens, onde você vai entender, rever, compreender assuntos bem interessantes que sempre estão presentes nos concursos públicos e também no Enem, tá certo? Hoje nós vamos falar de palavras. Nós já fizemos aulas sobre interpretação de textos, sabemos a importância de conhecer as palavras, de entender o significado delas dentro de um contexto diferente, enfim. Figurar as palavras. Nós vamos trabalhar hoje a formação das palavras, bem como os afixos e os processos os quais as palavras se formam. Derivação e composição. Para começar, um texto. Acompanhe comigo. Se, nasce, morre, nasce. Morre, nasce, morre. Renasce, remorre, renasce. Remorre, renasce, remorre. Ré. Desnasce, desmorre, desnasce. Desmorre, desnasce, desmorre. Nasce, morre, nasce. Morre, nasce. Morre, se. Haroldo de Campos. Primeiro lugar, já sabemos que precisamos interpretar textos, mesmo que sejam subjetivos. E dentro dessa subjetividade há limites. O autor brinca nesse poema, vou voltar aqui, ó, na estrutura dele, não sei se vocês percebem, né? Ele está descendo e aqui a coisa está mais equilibrada. Então, ele está usando duas palavras para construir esse poema. A palavra nascer e morrer, destino de todos, quem nasce. Só morre quem está vivo, minha avó dizia isso. Só pode morrer quem nasce, não é assim? Ele usa também, ele brinca com essas palavras, trazendo palavras que eu acredito que eu nunca ouvi, nem você. Fulano desnasceu, fulano desnasce ou fulano nasce, morre, nasce. Então, ele brinca com essas duas palavras, inclusive criando, juntando-as para formar outras palavras. Isso aqui, gente, é uma problematização. É um poema que eu encontrei para fazer com que nós entendamos na aula de hoje esse processo de formação das palavras, tá certo? Então, as palavras que compõem o léxico da língua são formadas principalmente por dois processos. O processo de derivação e o processo de composição. O que é derivar? Você já sabe. É quando você traz uma palavra de outra. E essa derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva ou imprópria. E aí eu tenho a composição. Por justaposição e aglutinação, falaremos já disso, tá certo? Então, para início de conversa, vamos falar das palavras derivadas. Então, assim, vocábulos primitivos, palavras primitivas, são aquelas que não vêm de outra palavra, tá certo? E as palavras derivadas são aquelas que vêm de outras palavras. Então, por exemplo, eu tenho dente. Dente é uma palavra primitiva. Dentista, dentadura, dentário, são palavras que advêm da palavra primitiva dente. Então, dentadura, dentista, dentário, dental, né? São palavras derivadas da palavra dente. Outro exemplo, mar, marítimo, marinheiro, palavras que advêm da palavra primitiva mar. Eu posso trazer outras. Eu posso dizer flor, floricultura, florista. O que mais, Cacau? Tem muitas, né? Eu posso dizer carro, carroceria, carroça, enfim. Palavras que vêm de outras palavras são palavras
derivadas. Palavras que não vêm de outras palavras, são palavras primitivas. Nós estudamos isso também lá nos substantivos, né? Bom, além do conceito de primitivas e derivadas, nós também temos os afixos. São morfemas, ou seja, menores partículas significativas de uma língua. São essas palavrinhas, são esses morfemas que nós vamos juntar ao radical para formar uma outra palavra. Então, quando eu digo assim, dente, dente, mas eu boto o tista, eu formo dentista. O tista, né? O ista é uma palavrinha, é um morfema que vai se juntar ao radical e dar, como é que diz? Origem a uma outra palavra. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo. Pedra é uma palavra primitiva. Pedreira. Olha, observa aí na tua tela que o eira, está em negrito, é um morfema. Faz parte do afixo, tá? Ou melhor, dos afixos. Então, nesse exemplo foi acrescentado o sufixo eira. Oi? Sufixo, Cacau? O que é isso? Calma. Afixos são morfemas, certo? Esses morfemas podem vir antes do radical ou depois do radical. Quando ele vem antes, eu chamo de prefixo. Quando ele vem depois, eu chamo de sufixo. O prefixo e o sufixo são afixos. Ou seja, são os morfemas. Compliquei? Não, né? Os afixos, olha aí, eu acabei de falar, são classificados de acordo com sua localização na palavra. Então, né, assim, os sufixos vêm depois do radical. Depois. Folha, folhagem. Livro, livraria, livreiro. Os prefixos, eu já falei, são acrescentados antes do radical. Leal, desleal. Legal, ilegal. Moral, imoral, amoral. Então, quando eu coloco um morfema antes, prefixo, depois, sufixos. Sufixo. Prefixo e sufixo são afixos. A mesma coisa que morfemas. A menor partícula de significação de uma palavra. Além deles, há os infixos, que aparecem no meio da palavra, tá? Aí, no caso, são representados por uma consoante. Por exemplo, café, cafeteira. Eu coloco um T aqui no meio e acrescento um prefixo. Então, isso é um infixo, porque está no meio. Cafezal. Eu coloco o Z aqui no meio e acrescento o sufixo ao. Então, já sei, né? Recapitulando. Prefixo é um morfema, é um afixo que vem antes do radical. Sufixo é um morfema? Sim. É um sufixo? Sim. Que vem depois do radical. Prefixos e sufixos são afixos. Infixo é quando eu coloco uma consoantezinha no meio da palavra. É entre o radical e o sufixo, ok? Bom, como são esses processos aí de formação das palavras? Derivação. Se eu posso colocar um prefixo, a derivação vai ser prefixal. Eu vou colocar um prefixo, a palavra primitiva, antes do radical. Então, eu tenho a palavra infeliz, eu acrescentei o in antes de feliz. Eu tenho a palavra antebraço, eu coloquei a palavra ante antes do braço. Eu coloquei a palavra em antes de raizar. O ré antes de fazer, tá bom? Agora, quando eu coloco o sufixo, aí eu tenho a derivação sufixal. Feliz, feliz, felicidade. Belo, beleza. Estudo, estudante, tá bom? Como eu posso classificar a derivação? Então, muitas palavras da língua são criadas a partir de outras que eu já falei, né? São as palavras derivadas. Isso acontece porque a língua, gente, é um processo que está em constante mutação. Por isso que, às vezes, existem palavras novas que vão surgindo aí,
E a gente fala já já disso aí, tá bom? Então, quando a derivação é prefixal, eu coloco um prefixo antes do radical, isso aí você já entendeu. Estima, autoestima, que mais? Infeliz eu já falei, desleal eu já falei. Então, vamos agora para o sufixo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de falar disso. Eu posso colocar também um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo numa palavra. Aí eu vou chamar de derivação prefixal e sufixal. Isso acontece quando a palavra existe sem os afixos, né? Sem prefixo e sem sufixo. Ela vai existir só com o prefixo e ela também vai existir também com o sufixo, que é o caso da palavra infelicidade. Infeliz existe, felicidade existe e infelicidade existe também. Então, quando isso acontece, quando eu coloco um prefixo e um sufixo, e as palavras existem das três formas, só com prefixo, só com sufixo e sozinha, a derivação é prefixal e sufixal ao mesmo tempo. O sufixo você já entendeu, ele é o acréscimo aliás, a derivação sufixal você já entendeu, o sufixo é acrescentado ao radical, tá? Depois dele, e eu chamo de derivação sufixal, tá? Os sufixos podem ser verbais ou nominais, tá, gente? Então, eu posso ter, por exemplo, a palavra economizar, que é verbo, que sai de um substantivo, de um nome, bom? Agora, a derivação parassintética ou parassíntese é quando eu coloco um prefixo, tá? E um sufixo a um radical. E aí, se eu tirar um deles, a palavra não vai existir, que é diferente de derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo, né? Então, olha só, entardecer. Qual é a palavra? A palavra primitiva? Tarde. Não existe em tarde e não existe tardecer. Existe entardecer, que é diferente de infelicidade. Existe a palavra infeliz e existe a palavra felicidade. Eu coloco um prefixo e um sufixo, a palavra feliz, e se eu tirar um deles, a palavra que sobra vai existir. No caso da parassíntese, não, tá? Emagrecer. Ah, Cacau, mas existe emagrece? Existe, é verbo. Mas, nesse caso aqui, eu coloquei como exemplo, mas não existe uma parassíntese, tá bom? Engaiolar, existe gaiola, mas eu não posso dizer assim, gaiolar, palavra sozinha, não existe. Então, é uma parassíntese, tá bom? Quando eu tenho uma derivação regressiva, quando a palavra é retirada uma parte dela e aí fica. Por exemplo, eu tenho beijar, fica beijo. Debater, fica debate. Perder, fica perda. Estudar, estudo. Então, eu tenho uma derivação regressiva. Acontece com os verbos quando ele perde ali aquela terminação, o R, né? Quando que a derivação é imprópria? Quando eu mudo o sentido da palavra. Quando eu digo assim, o jantar estava muito bom. Jantar é verbo, mas está no sentido de substantivo. Então, a derivação é imprópria, porque ela assume uma outra classe gramatical. Fui jantar ontem à noite com o Luiz. Então, quando eu fui jantar, eu tenho o verbo. Mas quando eu digo que o jantar estava bom, aí eu tenho um substantivo, derivação imprópria, tá bom? Bom, eu também posso compor palavras. Aí eu vou juntar palavras para formar uma nova, que é o caso do processo de composição. Pode ser por justaposição, quando eu junto as palavras e não há perda de elementos mórficos, elas permanecem as mesmas palavras, como, por exemplo, surdo-mudo, guarda-chuva e abre-latas. Existe a pessoa surda, existe a pessoa muda, e existe a pessoa que a gente chama aqui de surdo-mudo. Eu coloquei duas palavras. Agora, quando eu junto palavras e existe perda de morfemas, aí eu tenho uma derivação por aglutinação. Aglutinar é misturar. Então, por exemplo, planalto, que é um tipo de relevo, eu junto a palavra plano com a palavra alto. Vinagre, palavras de radicais diferentes, né? Vinho e acre, vinagre, tá certo? Nós temos aí a personagem do desenho, né? Ou o personagem, que também posso falar, perna longa. Quer dizer que a perna é longa. E por aí vai. Então, quando você mistura as palavras e a
perda de elementos, eu tenho a aglutinação. Quando eu junto palavras sem perda de elementos, eu tenho a justaposição. Tá bom? Eu também posso formar palavras, criar palavras, e elas vão fazendo parte da língua, que é o caso do neologismo, que é um processo de formação de palavras que são criados novos termos para suprimir alguma lacuna na significação, tá certo? Podemos citar como, por exemplo, a palavra internetês, que significa uma linguagem específica da internet. É um neologismo, é uma palavra nova, tá certo? Que se referem, como eu já disse, à linguagem da internet. É um termo novo, porque a linguagem da internet é uma coisa recente. Então, palavras que vão surgindo de acordo com as nossas necessidades comunicativas, e aí elas vão fazendo parte do nosso dia a dia. Bom, gente, eu também tenho os estrangeirismos, né? Os estrangeirismos que são diferentes dos neologismos. Olha o que tem aí, ó. Neologismo é um fenômeno linguístico que cria ou adapta vocábulos para o português. Já o estrangeirismo é um fenômeno linguístico que inclui uma palavra ou expressão de outra língua em nosso vocabulário. E aí do lado a gente tem um neologismo de Manuel Bandeira. Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais funda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar, intransitivo. Te adoro, Teodora. Ele quis dizer que ele adora a Teodora, então ele botou te adoro. Te adorar, para Manuel Bandeira, é um verbo. Ele criou, e ele ainda disse que esse verbo é intransitivo. Significa dizer que não tem complemento, tá certo? E é interessante o Manuel Bandeira brincando com um assunto muito interessante, muito importante da nossa língua, que é o neologismo. Bom, diferenças, já falei, o estrangeirismo traz, a gente adota palavras de outra língua, e o neologismo vira sintático. Então, eu tenho o hambúrguer, que é um estrangeirismo, a palavra não é nossa, mas a hamburgueria já é um neologismo sintático. Uma hamburgueria é um lugar que vende hambúrguer, mas a palavra hamburgueria, ela acabou sendo criada a partir de uma palavra estrangeira. O blog, eu tenho o blogueiro. O marketing, eu tenho o marqueteiro. O futebol, eu tenho o futebolista. Então, essas palavras são criadas a partir dos empréstimos. O que é isso? É quando eu tenho palavras de outra língua fazendo parte da nossa linguagem cotidiana, das nossas necessidades comunicativas, ok? E outras palavras que são estrangeiras que já também estão aí. Olha, por exemplo, twittar, blogueiro eu falei, Whisper, Bitcoin, Wi-Fi, né, Chatter. Né? A gente tem aqui várias palavras que são do inglês que a gente usa muito também por causa da internet. Nos facilita o uso dessas linguagens específicas, até mesmo num ambiente que não é o virtual, mas a gente já fala, né? Tipos de neologismo, para encerrar, o semântico e o lexical. O semântico é aquele que já existe no léxico e vai adquirir um novo significado. Por exemplo, estou afim. Né? E afim, gente, no sentido de interesse, se escreve separado. Afim junto é no sentido de semelhança, tá? E o lexical, que designa a criação de uma nova palavra, por exemplo, internetês, como nós falamos há pouco. E também o neologismo sintático, que diz assim, ó, construção sintática que adquire significado específico. Por exemplo, ele me deu um bolo. Ele não chegou com um bolo gostoso para mim, não. Quer dizer que ele não apareceu ao encontro. Tá certo? Aí eu tenho o neologismo fonológico, que é a criação de novas combinações, né? Tem a ver com o som, resultando em uma unidade lexical, que eu vou chamar de onomatopeia. É quando a gente imita sons de animais ou de coisas, como, por exemplo, miau do gato, uau uau do cachorro e o antigo trim do telefone. Aí, olha aqui o exemplo. Ó, turma, para dizer turma. Tibum, um mergulho, tá? E aí, ó, a onomatopeia aqui muito presente nas historinhas em quadrinhos. E também, gente, o neologismo, ele faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, o nosso comunicador querido, Mário Porto, ele criou o neologismo indesistível. O que ele quer dizer? Aquela pessoa que não desiste nunca. Você, ligado aqui na plataforma Gonçalves Dias, se preparando para o Enem, o seu lugar é aqui. Você também é um
indesistível. Compliquei?